Oi, pessoal do nono ano A e B, alunos, alunas. É o seguinte, aqui nós vamos ter o quê? O gabarito explicativo da atividade 6, né? Foi uma forma da gente organizar melhor esse conhecimento e vocês terem acesso melhor, não é isso? Bem, vocês do nono ano, alguns alunos com certeza vão fazer a prova do Instituto Federal ou do Colégio Agrícola, não é isso? Então, essas atividades que eu estou direcionando para vocês, as questões são retiradas das provas do Instituto Federal. Junto com as questões, também a gente está estudando um gênero textual, porque vocês vão ser submetidos, né, para escrever um gênero textual. E no Instituto Federal, e acredito na Escola Agrícola, eles exigem mais de 90% é um gênero argumentativo. O artigo de opinião, uma dissertação argumentativa, tá? Então, nós estamos trabalhando esse gênero. Nessa atividade de vocês, atividade 6, a gente foi colocado como elaborar uma introdução de um texto dissertativo argumentativo. Nós já vimos a estrutura de um texto argumentativo, né, dissertativo argumentativo, o artigo de opinião, já foi visto antes. Agora nós vamos começar a saber, essa aula hoje, essa explicação hoje é exatamente para aprendermos a construir uma introdução, tá certo? Bem, mas antes de iniciarmos o que seja a introdução, nós vamos aqui resolver uma questão que envolve frase, oração e período. Por que nós vamos fazer isso? Porque eu coloquei essas questões aí, que foram retiradas da prova. Quase todo ano tem uma questão da prova do Instituto Federal envolvendo frase, oração e período. E isso é muito importante pelo seguinte: você só vai conseguir construir um parágrafo, né, de um texto argumentativo ou outro qualquer, né, qualquer parágrafo, se você souber bem o que é período. Por quê? Porque o parágrafo é construído por meio de período ou períodos, tá certo? Então, é importante observar aqui essa diferença, tá? De uma forma, sim, rápida, eu quero colocar essa diferença para que a gente possa começar a ver a questão do parágrafo de introdução. Bem, o que eu chamo de frase? Frase, eu digo, é um enunciado completo. É um enunciado que tem um sentido completo. Essa frase pode ser formada por uma palavra só ou por um conjunto de palavras. Por quê? Porque o que vai ter importância ou a quantidade de palavras é exatamente a intenção. Um enunciado, ele pode ser verbal ou escrito, tá? Ou pode ser através da fala ou através da escrita, tá certo? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, se eu chego em determinado local, eu digo oi, ou então bom dia. Isso é uma frase? É. Esse oi é uma frase? É. Por quê? Porque a intenção aí era cumprimentar a pessoa, o grupo de pessoas. Então, aí existiu exatamente a intenção, foi realizada. E aí eu tenho uma frase. O sentido é completo. A intenção aí era de cumprimentar. Bem, mas se eu tenho João comprou flores, né? Eu digo, João foi ao supermercado, João
comprou flores, né? Uma frase aqui, vamos ver assim, João comprou flores, certo? Frase simples, João comprou flores. Esse sentido é completo? É uma sentença na língua portuguesa que tem um sujeito, um verbo e complementos. Então, a sentença completa e o sentido aqui completo, tá? Eu digo, se é completo, eu vou ter uma frase, tá bom? Tá, tudo bem, frase é sentido completo. Tá, isso aqui é uma frase. Mas isso aqui também é uma oração, tá certo? É uma oração. Por que isso aí é uma oração? Porque aqui existe a presença de uma classe gramatical verbo. Só existe oração se existir verbo. Tá aqui o verbo, ó. Comprou, né? O verbo é uma classe gramatical que você diz em várias pessoas. Por exemplo, eu comprei, tu compraste, ele comprou, nós compramos, certo? Eles compraram. Você diz em várias pessoas, você diz no presente, passado ou futuro, tá? Então, aqui eu tenho frase, porque o sentido é completo, e aqui eu tenho oração, porque utiliza o verbo. Agora, se eu disser, João disse que comprou flores. João disse que comprou flores. João disse é o verbo, comprou é outro verbo. Se eu tenho dois verbos, aqui eu tenho duas orações, tá? Eu tenho duas orações. Então, aqui eu tenho uma oração, João disse, e aqui eu tenho outra oração, que comprou flores. Se eu pegar aqui só essa oração, João disse, não tem sentido completo, porque quem diz algo. Se eu pegar essa daqui, que comprou flores, também não tem sentido completo, certo? Então, uma oração necessita da outra, esse conjunto é que tem sentido completo. Então, aqui eu vou chamar de período. Período é um enunciado que tem sentido completo. Agora, esse enunciado tem que ser formado por uma oração, que eu vou chamar de período simples. Período simples, uma oração, certo? E período composto, formado por duas ou mais orações. Aí aqui eu vou dizer, por exemplo, aqui nessa frase aqui, João comprou flores, é frase? É, porque tem sentido completo. É oração? É, porque tem o quê? Tem verbo. E é período? É também. É um período simples, porque é formado por uma oração. Agora, aqui, João disse é uma oração. Não é período, é só oração. Por quê? Porque a oração ela pode ter ou não sentido completo. Naquele exemplo anterior, onde eu digo João comprou flores, o sentido é completo, né? Tem quem realiza a ação, né? E tem o objeto da ação, certo? E tem um verbo que indica a ação de quem realizou. Então, eu tenho uma sentença completa. Agora, João disse não é completo. Então, aqui só é oração. Por quê? Porque tem verbo. Aqui não é frase e aqui não é período. Agora, quando eu junto essas duas orações, oração 1 e oração 2, eu vou ter um período e um período composto. Por que eu chamo de período? Porque
eu tenho sentido completo. Vamos resumir, pessoal, por que é importante isso aí? Porque é importante para organizar as ideias no parágrafo. O parágrafo vai ser construído por meio de períodos. Vamos pensar o seguinte: cada período é uma ideia. Às vezes, a ideia que eu quero materializar por meio das palavras é uma ideia menor, então vai caber no período simples. E às vezes é uma ideia que eu necessito de mais palavras para materializar essa ideia. Então, vai ser organizado alguns períodos, porque a ideia não é tão pequena, em período composto. E esse período composto, ele é formado por 2 ou mais orações, tá certo? Então, isso daí é informação importante, tá? Bem, aqui nessa questão eu coloquei 2 questões retiradas da prova, tá, do Instituto Federal, que tem o seguinte: quando entrou em um colégio novo, vamos aqui circular os verbos, tá? Porque aqui nessa questão ele vai pedir a quantidade de períodos e a quantidade de oração. Olha a coisa mais simples, né? Nessa outra também, a quantidade de período e a quantidade de orações. Essa daqui foi tirada em uma prova e essa daqui foi tirada em outra prova. E assim é porque eu só utilizei umas 3, né, provas. Então, vejam a incidência das questões repetitivas de um ano para outro, tá certo? Então, é importante que o aluno estude pelas provas anteriores, que ele perceba a quantidade de questões que são daquele mesmo assunto, que se repete, que consta mais, para que ele possa ir conhecendo bem, e aí ele vai fazer uma excelente prova, tá bom? Então aqui, se ele quer a quantidade de orações e a quantidade de períodos, o que é que eu vou fazer para saber a quantidade de orações? Eu vou circular os verbos, vamos ver? Então, quando entrou em um colégio novo, entrou é verbo. Na zona oeste do Rio, os problemas começaram é outro verbo, para Laura, de 13 anos. Ela é popular, faz amizade fácil, faz, e é bonita, esse é aqui novamente. Aquilo provocou, é outro verbo, a ira de um grupo de colegas. Lembra, aqui é outro verbo, né? Lembra Rita, de 46 anos, mãe da Jônia. Vamos contar aqui quantos verbos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tenho 7 verbos, eu tenho 7 orações. A alternativa que coloca que tem 7 orações, aqui é a alternativa B, 7 orações. Agora, tem 4 períodos, como é que eu vou saber quando é que termina e começa um período? Pessoal, eu sei que um período terminou, ou eu termino de escrever meu período, né? Quando finaliza aquela ideia, então eu coloco o quê? Eu coloco ou ponto, ou então eu coloco, dependendo se eu estou expressando um sentimento, é um ponto de exclamação. O sentimento é uma alegria, uma tristeza, uma surpresa, né? Ou se está perguntando algo, é um ponto de interrogação, e algumas vezes as reticências, tá? Que são os 3 pontinhos. Então, quando eu termino a informação, coloco o quê? Ponto. Coloco ponto, terminou aquela informação, terminou o período, eu começo outro período na mesma linha, com letra maiúscula, terminar aquela minha outra ideia ou outra informação.
No caso aqui, quantos períodos vai ter aqui? Eu vou contar os pontos. Então, aqui eu tenho, quando entrou em um colégio novo, na zona oeste do Rio, os problemas começaram para a Laura, de 13 anos. Terminou a informação, foi colocado o quê? Ponto. Aqui eu já tenho um período. Ela é popular, ponto. O outro período, 2 períodos. Faz amizade fácil e é bonita. 4 períodos, né? 3 períodos aqui. 1, 2, né? Aqui 3 períodos. Terminou o ponto aqui. Aquilo provocou a ira de um grupo de colegas. Lembra Rita, de 46 anos, mãe da jovem. Então, aqui 4, com outro ponto, 4 períodos. Se tem 4 pontos, 4 períodos. Então, letra B, 4 períodos e 7 orações. Essa outra alternativa é a mesma coisa. Assinale a alternativa correta com base no trecho acima. Aí a quantidade de período e a quantidade de orações, tá? Então, aí vocês contam, tá certo? Que é a mesma coisa. Contou o verbo, é a quantidade de orações. E observa a pontuação, né? Os pontos é a quantidade de período, tá bom? Agora nós vamos aqui para primeira coisa. O que é que eu chamo de parágrafo? Pessoal, parágrafo. Eu posso chamar assim, é uma unidade de composição, né? E que ela é organizada por meio de uma ideia central, uma ideia núcleo, um tópico frasal, certo? E juntamente com essa ideia principal, essa ideia nuclear, ou núcleo, ou esse tópico frasal, tanto faz, qualquer uma dessas modalidades, né? O tópico frasal quer dizer a ideia principal. Vem também as ideias secundárias, tá certo? Então, o parágrafo, ele é organizado. É uma unidade por quê? Porque ele está ligado entre o tópico frasal e as ideias secundárias. Esse tópico frasal é organizado em um período. Lembra o que nós falamos de período? Terminou a informação, ponto. Aí vão começar os outros períodos, que vão ser as ideias secundárias, certo? Essas ideias secundárias, elas vão estar ligadas por meio de alguns conectivos, que nós vamos estudar em outros momentos, tá? Então, esses conectivos, eles são as conjunções, são os advérbios, são os pronomes, tá bom? Que vão ligar uma ideia à outra, né? Ou mesmo dentro do período, ou um período com outro, ligando por meio de um sentido, né? Existe uma referência até de um parágrafo para outro, que existe uma expressão, né? Que eu vou ligando a expressão de transição, que nós vamos ainda ver, né? Estudar isso aí. Bem, então o mais importante agora, o que é que eu quero saber? Quero saber como é um parágrafo. Pronto. Tópico frasal, ideias secundárias, organizadas, ligadas, né? Uma unidade. Unidade é isso, quando existe uma ligação, não é separação, não é justaposta, uma frase depois outra, ou seja, um período depois outro, sem ligação. Não. A unidade, se diz, é essa ligação, certo? Tem a ver uma informação com outra, só que uma é principal. Aí, por quê? Como é que eu sei vamos dizer, a importância dessas ideias secundárias? Para que elas servem? Gente, se nós estamos falando em gênero argumentativo, a dissertação, né, argumentativo, um texto argumentativo, dissertativo argumentativo, ou então um artigo de opinião, vamos pensar nesses dois. Eu tenho aí textos que tem como principal aí
sequência textual é argumentativa. É um texto argumentativo. O que é argumentação? O que é argumentar? É quando você explica, é quando você justifica, é quando você busca exemplos, é quando você encontra formas, meios para apresentar e provar a veracidade de sua opinião, da sua tese, ou desse tópico frasal que você coloca, organizando o parágrafos. Vamos pensar que esse tópico frasal, ele é uma opinião, ele é a tese. E esses outros períodos secundários, eles vão justificar, eles vão explicar, eles vão apresentar dados, eles vão apresentar exemplos, né? São formas, maneiras de provar a veracidade dessa tese, dessa sua opinião. Porque a ideia principal da argumentação é convencer. E esse convencimento está relacionado à questão da veracidade, do que é verdadeiro, do que é positivo. E se isso é verdadeiro, eu me convenço, certo? Essa é o convencimento do outro, tá? Esse convencimento é o que leva o seu texto a ter uma nota, né? Boa, uma nota maravilhosa, é você ter essa capacidade de apresentar por que eu estou dizendo que eu tenho essa opinião. Eu sou tão certo, né? Tá tão certo, é tão verdadeiro que eu apresento todos os motivos. Não tem como você dizer que isso não é verdadeiro. Eu posso até não concordar, eu posso até ter outro motivo, mas eu sei aquilo dali é verdadeiro, tá certo? Bem, isso daí é como a gente organiza os parágrafos, não é legal? Bem, agora nós vamos trabalhar com a questão da introdução, né? Porque nós vamos ter que ver as partes desse artigo de opinião. Vamos falar desse gênero artigo de opinião. Ou dissertativo argumentativo, uma dissertação escolar, tá? Também. Pode ser também esse outro gênero. Eles são muito parecidos. Qual a diferença? É porque o artigo de opinião você pode utilizar com mais tranquilidade a primeira pessoa do singular. Acredito, né? Por exemplo, acredito. Você coloca uma informação, acredito que realmente esse problema vai ser resolvido. Então, ali, por ser um artigo de opinião, a primeira pessoa, ela muitas vezes vai estar presente, mas só é isso. Não há necessidade de você ficar preocupado com isso aí não, viu? Então, como é que eu vou fazer a introdução? O que é a introdução? Primeira coisa, eu tenho que saber o que é uma introdução de um texto argumentativo, artigo de opinião, ou a dissertação escolar. Pode ser um dos dois, certo? Gente, pessoal, a introdução é um parágrafo que curto, primeira coisa, é um parágrafo curto, certo? Quantas linhas tem no máximo o seu texto? 30 linhas. Você já sabe disso. Você vai encontrar uma folha lá para escrever o seu texto, vão lhe dar um tema lá e você vai escrever esse artigo de opinião em 30 linhas, não pode ultrapassar, tá? Você pode até fazer, eu acredito que é no mínimo 15 a 20 linhas, né? Não é legal fazer uma quantidade dessa, né? Porque isso vai permitir que você conhece pouco aquele assunto, ou então você domina tanto, né, a forma de escrever com tanta objetividade que você vai fazer em 15, 20 linhas, certo? Quer dizer, é
o mínimo que você utiliza, mas o máximo é o 30, tá? Em 30 linhas, como a introdução você não explica, você não justifica, você não coloca exemplos, você não coloca dados estatísticos, a introdução você apresenta a sua opinião sobre aquela temática. Eles vão dar uma temática e você vai dar uma opinião e depois, nos parágrafos de desenvolvimento, é que você vai argumentar, é que você vai explicar, é que você vai justificar a opinião que você apresentou no primeiro parágrafo. Essa opinião é o que a gente chama de tese. Mas como é que eu coloco isso, professora? Eu só olhar assim, eu coloco? Não, eu tenho que ter a preocupação de contextualizar a minha introdução. E essa contextualização eu faço das seguintes formas, por exemplo, por uma alusão histórica, por uma citação, uma definição, que a gente vai observar aqui nos exemplos que eu trouxe. Pessoal, preste atenção aqui uma coisa. Oi, pessoal, vamos dar continuidade ao outro vídeo, né? Naquele vídeo eu falei sobre a questão dos parágrafos, da construção do parágrafo. E agora nós vamos apresentar as introduções, tá bom? O que é a introdução? A introdução de um artigo de opinião ou de uma dissertação argumentativa, a gente apresenta a opinião, né? A gente apresenta o caminho, como nós vamos desenvolver, explicar, vamos dizer assim, essa tese que a gente coloca na introdução. Porque vão dar um tema para você, você vai pensar naquele tema, ler os textos que vão colocar e tal, e você vai ter uma opinião sobre aquela problemática, sobre aquele tema. Aí você vai apresentar esse tema, né? Essa tese, essa opinião, aqui na introdução. Mas aí você vai dizer qual é a sua opinião e por que você acha aquela opinião. Então, você vai apresentar 2 tópicos, vamos dizer, ou 2 causas, ou uma causa, consequência, ou uma alusão histórica, ou uma análise educacional, não sei. É a forma, as maneiras, né, que você vai explicar, apresentar, justificar essa opinião para você convencer de que aquela sua opinião é verdadeira. É isso aí, a introdução. Agora, toda introdução tem que ser contextualizada. Por exemplo, as contextualizações que a gente diz, como é contextualizar? Eu não jogo a minha opinião ali, limpa e seca, vamos dizer, ali no parágrafo. Eu tenho que, a gente chama ambientar, né? Contextualizar de alguma forma aquela introdução e depois orientar se vai ser pelo menos 2 pontos que eu vou explicar aquela opinião. Então, por exemplo, contextualizar, eu uso uma alusão histórica, eu posso usar uma citação, né? Eu posso utilizar algum filme que você assistiu, então você cita alguma coisa que você procura contextualizar ali a sua
sua introdução, uma definição, né? E assim vai. Por exemplo, aqui eu tenho uma introdução que foi de uma redação de um texto, né? Nota 1000 no Enem de 2016. E o tema que foi dado para os alunos era intolerância religiosa. Então, como foi que esse aluno, essa aluna, apresentou a opinião dela sobre aquele tema? Como é que essa pessoa vai contextualizar essa opinião e quais são as perspectivas que ela vai analisar no desenvolvimento para justificar e explicar a veracidade dessa opinião? Então é isso. Então vamos ver aqui, tem assim, a Constituição Nacional prevê a liberdade de credo e de expressão religiosa, sendo crimes de intolerância considerados graves e de pena imprescritível. Então aqui ela vai fazer o quê? Ela vai citar, é uma citação, vai ambientar, contextualizar a opinião, né, por meio de uma citação. Então ela começa aqui citando indiretamente a Constituição. Então a Constituição prevê o quê? Que é crime. Diz que é crime. Aí vem, no entanto, é comum ouvir piadas como macumbeiros e, em alguns casos, violência física, né, contra praticantes do candomblé. Candomblé é o quê? Uma religião africana. O combate dessas atitudes pressupõe uma análise histórica e educacional. Então, aqui ela coloca as duas linhas. Ela vai trabalhar o quê? Vai trabalhar com a questão aqui, vai explicar essa tese, fazendo uma análise histórica e uma análise educacional. Porque aqui essa pessoa colocou o quê? Que para a Constituição é crime. Infelizmente, as pessoas continuam agindo como se não fosse crime, né? E se percebe isso pelas palavras como, por exemplo, quando se refere a determinadas piadas, chama macumbeiro. Macumbeiro está entre aspas. Por que está entre aspas? Porque quando ela se refere a macumbeiros, na verdade ela está se referindo a uma religião que é o candomblé, que é uma religião africana. Então, ela utilizou outra palavra para falar, né, para citar o candomblé. Então, macumbeiro entre aspas, porque não é macumbeiro. O que é, na verdade, é uma religião africana, certo? E a nossa nação, o Estado é laico. Laico significa o quê? Que não temos uma religião para seguir. Né? Não é determinado uma religião. Você pode ter crenças, várias religiões, qual a religião que você escolher, ou não religião, não é isso? Bem, então aqui foi muito simples, olha, uma citação indireta vai apresentar a questão duas análises para explicar o motivo que as pessoas continuam a não respeitar a lei, né? Então, ela vai explicar isso aqui nessa análise histórica e educacional, certo? Essa forma macumbeira, isso é uma forma pejorativa de falar da religião do outro, ou seja, diminuindo, né? Difamando, né? De certa forma, o outro com essa palavra. Então, aqui eu tenho uma primeira introdução, que é sobre a citação indireta. Eu poderia utilizar uma citação direta. Por exemplo, eu vou fazer sobre a questão educacional. Então, eu digo, segundo Paulo Freire, né, educação é poder, por exemplo. Então, educação é poder, eu tenho que colocar entre aspas que é uma citação de outra pessoa. Pessoal, os alunos têm por obrigação
aprender, pesquisar, analisar, certo? Os temas que são apresentados, né? Você tem que estudar, ir lá estudar sobre questão racial, né? O racismo, sobre a questão ambiental, sobre a questão do índio, a democratização, né, do uso das tecnologias, são temas que com certeza poderão cair, né, poderão constar, aparecer lá no dia da sua prova. Então, todo aluno, ele tem que buscar isso aí, conhecer esse assunto, muito bem esses assuntos. Estudar, anotar, pesquisar, buscar exemplos, né? Porque você pode utilizar no seu texto citações que de alguma autoridade, né? Para dar algo assim, mais um respaldo no seu texto, né? Você coloca uma citação, então dá mais credibilidade, né? Então, você tem que ir munido de tudo isso quando você vai fazer esse concurso, né? Qualquer concurso, qualquer pessoa em qualquer concurso, ela tem que fazer isso. Ela vai buscar isso, né? Ela tem que entender esses temas, porque esses temas são os temas que vão constar. Porque você vai dizer, professora, como é que eu sei que vai constar? É o que está acontecendo. Está acontecendo isso, né? No mínimo, minha obrigação é no mínimo isso aí, certo? E fazer um texto, uma redação, né? Um texto toda semana, certo? Então, vamos ver aqui outra aqui. Essa daqui também é sobre intolerância religiosa. O período colonial no Brasil, ao longo dos séculos XVI e XIX, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo. Em função do pensamento português de soberania, embora date de séculos atrás, a intolerância religiosa no país, em pleno século XXI, sugere as mesmas conotações de sua origem. Então, ele está dizendo, ela buscou a história, então a gente chama alusão histórica. Ela vai contextualizar a introdução dessa pessoa, a partir de quê? De uma alusão histórica. Então, ela diz, desde o período colonial, século XVI e XIX, que essa questão de converter de uma forma até de uma imposição, ela vem dessa época, né? E aí ela cita, converteu os índios ao catolicismo, aqui a questão do pensamento português de soberania. Por quê? Porque foi os portugueses que colonizaram o Brasil. Então, eles trouxeram toda essa cultura e, de certa forma, foi uma imposição, não é? Então, isso daí continua até o século XXI. Aí ela vem. Sugere as mesmas conotações da sua origem. Imposições de dogmas e violência. No entanto, a lenta mudança de mentalidade social e o receio de denunciar dificulta a resolução dessa problemática, o que configura um grave problema social. Ela contextualizou o quê? Buscou alusão histórica. Ela quis dizer que se tem a mesma mentalidade de antes, e isso acontece devido ao quê? O receio de denunciar dificulta a resolução dessa problemática e a mudança lenta da mentalidade social. Aí ela vai explicar o que é que configura, né? Como isso acontece, por que acontece. Essas duas, vocês observam que sempre são duas, né? Lenta mudança de mentalidade social e o receio de denunciar, certo? Então, sempre a introdução é assim, a apresentação, né, da tese, da opinião, né,
de uma forma contextualizada e apresentando 2 pontos que vão ser analisados no desenvolvimento, tá bom? Agora nós vamos para outra introdução aqui. Essa introdução aqui é um pouco mais simples e ela se refere a um tema que eu pedi para vocês escreverem antes, né? Acho que na atividade 5. Tem assim, a importância, escrevi um artigo de opinião, que o tema era o seguinte: a importância de exercermos a cidadania no cenário de pandemia do coronavírus. Então, como é que eu vou exercer minha cidadania nesse cenário de pandemia? Qual é a importância? Aí está dizendo a importância, né? Então, pessoal, a primeira informação, cidadania. Cidadania, claro que é um conjunto de deveres e direitos que todo cidadão tem, né? E cidadão. Mas a cidadania está relacionada aos direitos humanos. Cidadania é uma palavra que ela vem mudando o seu significado ao longo do tempo. Então, hoje a gente tem cidadania relacionada aos direitos humanos, e esses direitos humanos são critérios utilizados para que você possa ter dignidade, né? Você, eu, qualquer pessoa, independente de classe social, não importa. O ser humano, ele tem que ter esses critérios e que permitam a dignidade dele. Então, isso são os direitos humanos, tá? E aí, o que acontece? A cidadania, dentro disso, quando a gente pensa na dignidade humana, no crescimento da pessoa de forma digna, então, ela não faz isso só, ela faz na coletividade. O meu crescimento depende também se o outro crescer. Essa é a verdadeira cidadania. Eu ser capaz de me colocar no lugar do outro e saber, por exemplo, que eu tenho que respeitar o meu ambiente, porque eu preciso e o outro também precisa, né? Então, o meu ambiente só vai ser preservado se todos, né, preservarem, por exemplo, certo? Então, cidadania é isso. Aqui, na problemática aqui do coronavírus, na pandemia, há uma necessidade de exercermos a cidadania para enfrentarmos. Nós temos um país, ele é totalmente dividido, né? É uma sociedade injusta, dividida. Uma parte a gente sabe que mínima de pessoas que tem muito e a grande parte pouco tem alguma coisa, outros nada tem, e ainda tem aquele contingente de pessoas invisíveis que apareceu na pandemia. Então, por exemplo, por isso que há uma necessidade aí, quantas vezes a gente ouve ainda aí e passamos, né, assistindo nos meios de comunicação a questão da ajuda, né, de empresas privadas. Isso é exercer cidadania, né? Os prefeitos, governador, todas as ações governamentais de uma forma geral tem que exercer essa cidadania, ajudando tanto em relação à saúde, em outros setores, nas emergências, né, em auxílio emergencial para resolver de uma forma as pessoas para não morrerem mesmo, né? Então, isso daí são exatamente atos de políticas públicas, cidadania que tem que ter, até porque os nossos, né, nosso dinheiro, os impostos, tudo, isso aí
cabe às autoridades, tem que exercer. Então, nós temos essa situação, nós temos também, por exemplo, algo assim muito simples até, mas é uma realização de cidadania, é o uso da máscara. Se alguém não usa máscara, vai deixar de proteger o outro. Então, eu uso a máscara para me proteger e para proteger o outro. Eu estou respeitando. Isso é cidadania. Então, aqui nessa introdução tem o seguinte: quando uma infecção se prolifera rapidamente em proporções continentais e mundiais, estamos diante de uma pandemia. Isso é uma definição, né? Então, estou construindo essa introdução aqui por meio de estou definindo e no final vou fazer uma pergunta que se pode também construir uma introdução por meio da pergunta, né? Então, a pandemia é isso aí, tá? Falou, né? Desde o início do ano 2020, o novo coronavírus vem se disseminando e, consequentemente, tornou-se um dos maiores desafios da humanidade. Não é verdade? Então, definiu. Aí aqui a pergunta: por que acreditamos que a cidadania é uma condição fundamental para o enfrentamento desse problema? Então, eu já comentei muitas situações aqui por que é necessária a cidadania. O aluno que vai para uma prova, certo? Do Instituto Federal ou outro qualquer, ele tem que entender bem cidadania, porque em muitos temas você vai usar, né, saber entender e às vezes usar o entendimento da cidadania para desenvolver seu texto, tá bom? Outro tema, né, outra introdução aqui, foi a que eu coloquei para vocês elaborarem aqui no material, que tem o seguinte. O tema é violência e racismo, uma relação calcada em problemas estruturais. Pessoal, o que é racismo? O que é racismo estrutural? O que é racismo institucional? Né? Então, vamos entender. Racismo está relacionado, a forma de denominar preconceitos, né, e discriminação contra grupos de uma etnia ou de cor. Então, etnia é o quê? Etnia é pessoas que têm a mesma cultura, a mesma religião. Então, aquele grupo é uma etnia, tá bom? Então, quando se tem um preconceito ou uma discriminação em relação à etnia ou à cor, eu tenho racismo, tá certo? Então, discriminar é excluir. E preconceito, claro, que é um conceito que se tem, né, previamente. Mas por que nós temos esse preconceito? Nós temos esse preconceito porque desde a época, né, quando existiu a escravidão, o Brasil foi o último país que aboliu a escravidão. O último. Então, aí várias ações permitiram que a gente achasse que esse preconceito, que era normal o preconceito, que, por exemplo, não ter pessoas negras. Quando você vai a um teatro, você olha ao redor, quanto tem de negros aí? Porque na nossa população, mais de 50% das pessoas são pardas ou negras, elas se autodeclaram assim. Então, mais de 50% mesmo é exatamente assim. Era no mínimo ter 50% ou um pouco menos, mas quer dizer, nós praticamente não temos pessoas negras em, por exemplo, reuniões que vão determinar o destino, né? Estão ali resolvendo
algum destino, alguns direitos do cidadão, da cidadã, como, por exemplo, uma reunião no Supremo Tribunal Federal, vamos dizer assim, ou outro local, você olha quantos negros tem ali, quantas pessoas negras, né, tem ali. Se você você chega numa universidade federal, principalmente, a quantidade é bem menor, principalmente antes das cotas. Em cursos como medicina, não existiam praticamente, eu nem sei se existia, entendeu? E hoje, eu acho que ainda é menor ainda, viu? Muito, não existe 50%, claro que não. Então, com as cotas, né, que é uma forma de, vamos dizer assim, de resolver, né, essa desigualdade. Porque, por exemplo, quando houve a abolição, né, a liberdade dos negros, a Lei Áurea, né, em 1888, as pessoas negras foram abandonadas. Não se deu a ela nenhuma condição, nem estudo, nem um pedaço de terra para começar, nada. Então foram abandonadas sem estudo, sem condições, e as leis, ao longo da história, permitiu para que se achatasse mais ainda as condições dessas pessoas desenvolverem na sociedade, né? Por quê? Porque impediram de ir à escola, leis, impediram de que fosse vendido algum pedaço de terra para os negros, né, as pessoas negras. Então, foram muitos tipos, formas de lei que impediu dessas pessoas avançarem. E isso daí, e sempre permitindo que as pessoas achassem como normal tudo isso. Você não ter uma pessoa negra em determinado contexto, né? Então, isso é normal. Aí vem a questão da forma de estereotipar, ou estigmatizar, né? Então, estigmatizar, por exemplo, a mulher negra, ela é colocada de uma forma bastante erótica ou de outra forma, né? As pessoas negras são colocadas, tanto na mídia, de uma forma geral, de uma forma mais marginalizadas, né? Sempre assim, as piadas são contadas de forma para desmerecer. Então ali vão sendo tomadas determinadas verdades que não são, vamos dizer verdade entre aspas, e as pessoas vão achando isso tudo normal. Isso a gente chama de preconceito, de racismo estrutural, tá certo? Agora, o racismo institucional é quando uma empresa privada ou a pública ou a própria lei nega dar um direito às pessoas negras. Por exemplo, você vai numa empresa pública pedir uma informação e eles fazem tudo e terminam não dando essa informação, vamos dizer, você percebe que você sofreu racismo ali, um preconceito, uma discriminação, mas você não vai ter como provar isso, né? Então, isso daí é o racismo institucional. Existe a lei, sim, no Brasil, que pune, né, esses crimes, que é a lei 7.716, foi no governo, acho que no governo Sarney, em 1989. Então, mas acontece que, como eu falei, que não tem como provar, você vai para a empresa privada, abre empregos, você vai lá, mas aí os critérios que eles utilizam, né, você fica de fora, mas não tem como provar que aquele dali é racismo. Eles colocam de uma forma que não tem como provar. Então, no Brasil é muito difícil, né, se cumprir essa lei.
geralmente se cumpre a lei de injúria, né, racial. Bem, então, diante dessa situação, já vimos aí que é um racismo estrutural, institucional, né? Então, vamos ver aqui como foi colocada essa introdução. Racismo é a denominação dada à forma discriminatória e preconceituosa contra grupos por causa de etnia ou cor. Então, ali está afirmando, né? O que é o racismo? Então, é a forma preconceituosa ou discriminatória, né? De quando se relaciona a etnia ou cor. Atualmente, o aumento de atos violentos contra pessoas devido à cor deixou claro que essas formas estão estruturadas na sociedade. Então, forma normal, por exemplo, a forma como um policial aborda o branco e aborda o negro, na maioria das vezes, né, que a gente não vai... o que acontece? Aquilo dali é totalmente diferente. Todo o mundo todo presenciou nos meios de comunicação as manifestações que começaram lá nos Estados Unidos devido à abordagem de um policial branco que chegou a o homem, né, a pessoa negra morreu. E dali surgiram outras, né, manifestações, e isso daí tudo é que a gente chama de racismo estrutural, certo? Então, essa normalização do preconceito e da discriminação, você passou a ser tudo muito normal e banal. Duas causas intensificaram esse problema. A maneira como a abolição foi realizada, que nós já falamos como foi que foi realizada a abolição, deixaram aí a própria sorte, né? E a dificuldade de aplicar a lei que pune essas atitudes. Então, observaram que todas as introduções é assim, eu coloco o ponto de vista, eu contextualizo, aqui foi uma definição, né? Aqui racismo e tal, e aqui, ó, vem os dois pontos que vão ser analisados no desenvolvimento, tá? Aqui só para fechar, aqui bem rápido, como liberar um potencial de ideias. Compreender plenamente o assunto, falei, tem que compreender, tem que estudar os assuntos que vão ser prováveis, né? Os pensamentos afloram, mas chegam desorganizados, claro. Então, eu não fico pensando que isso aí só acontece com você, que você não tem essa capacidade, até porque é também um preconceito estrutural, a cultura de achar que a escola pública não coloca alunos na universidade, no Instituto Federal, né? Muitos alunos terminam aderindo aí sem perceber, de uma forma implícita, né? Eles vai ali porque vai sendo disseminado, né, essa ideia, e vão tomando como verdade, aí não valoriza e não sabe que também tem capacidade de se estudar, muda e você chega lá sim, tá? Então, esses pensamentos afloram, mas chegam desorganizados, isso para todo mundo, tá? No início que está fazendo. Aí, mas o que é que acontece? Você deve apará-los, eu acho interessante essa palavra, aparar, é como se ele não deixa cair não. Apara, anota, né? Tal como surgiu, depois arruma. Antes de escrever, aprender a pensar. Eu tenho que aprender a pensar. Antes de escrever, aprenda a pensar. Eu tenho que pensar antes no tema. Eu tenho que saber que tenho que gastar tempo, né, ali. Colher os pensamentos e depois escolher. Há o que reter, o que aprofundar e o que abandonar, tá bom? Há ideias principais e ideias secundárias no parágrafo, né? A ideia principal é o quê? O tópico frasal, né? A gente coloca como no início, mas claro que pode ter outra posição, mas o importante é que é mais assim, orienta mais colocar no início, né? Se você não tem ainda muita
todo esse conhecimento. Há ideias que centralizam e as que ilustram. Que centraliza é a ideia principal. Bem, eu espero que vocês ajudem, né? Como vocês também estão assistindo pela Band, né? As aulas do preparatório, as outras aulas, isso tudo ajuda vocês a desenvolverem, tá bom? E vamos que vamos, né? Chegar lá, no Instituto Federal, ou outra escola, ou então na universidade, tá certo? Com muita determinação. Obrigada.